Vamos agora partir para uma outra fase neste Guerra e Paz. É a análise agora com o contributo do Major-General Isidro de Moraes Pereira, especialista na AUE em Geopolítica. Já aqui está. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Major-General, o que é que acha do memorando que vai ser assinado na sexta-feira? Devemos acreditar nele? Que aspectos positivos e negativos vê nele? Bom, este memorando tem suscitado grande curiosidade, primeiro que tudo, porque a política que foi seguida pela Casa Branca foi o de negar o documento em si até à próxima sexta-feira. Bom, se bem que ele já foi assinado eletronicamente, como sabemos, até pelo próprio presidente Donald Trump, fez questão de o fazer em conjunto com o seu vice-presidente, o que não deixa de ser curioso. Entretanto, aquilo que foi dito foi que sexta-feira proceder-se-á à assinatura presencial. Quem estará, naturalmente, por parte dos Estados Unidos em Genebra será o vice-presidente, tanto quanto sabemos. Donald Trump, eventualmente, também poderá estar. E do lado do Irão teremos Galibaf, o presidente do Parlamento, e também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi. Assinado apenas, julgo eu, pelo presidente do Parlamento. Bom, este documento é um documento, tanto quanto sabemos, porque algo vem sendo dito, algo vem sendo anunciado pela comunicação social. Muito se deve a algumas das declarações do Irão, fundamentalmente ao Irão. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano hoje veio dizer que este memorando de entendimento, que pretende ser a abertura para que se possa elaborar um tratado de paz, no prazo de 60 dias, foi todo ele concebido em duas fases. Uma primeira fase em que eram discutidas as questões relacionadas com o Estreito de Hormuz, a libertação de fundos, neste momento congelados do Irão, fala-se de 24 mil milhões de dólares, fundamentalmente depositados em grande parte nos Estados da Península Arábica. Emirados Árabes Unidos, sobretudo. Emirados Árabes Unidos, Qatar, fala-se que metade estará eventualmente no Qatar. Mas numa segunda fase, as questões as grandes questões, que é a questão do programa nuclear, serão discutidas ao longo dos 60 dias. Pronto, temos aqui a questão da abertura do Estreito de Hormuz, que é importante, que eu até diria que para Donald Trump passou a ser mais importante do que a própria questão nuclear. Porquê? O Donald Trump, até uma determinada altura, com a questão nuclear, foi afirmativo, foi quase inflexível, diríamos nós. O Irão nunca poderá converter-se numa potência nuclear, não poderá deter armas nucleares, as suas instalações de enriquecimento de urânio têm que ser neutralizadas. Hoje não é bem assim. Nós sabemos que Donald Trump parece estar algo flexível nessa área. Já se fala, ele próprio, isto são declarações de Donald Trump, julgo que do início do dia de ontem, em que Donald Trump diz, bom, o Irão nunca se converterá numa potência nuclear. Sobre a questão do enriquecimento, de qualquer maneira, o Irão nunca enriquecerá urânio para patamares de uso bélico. Portanto, será sempre para fins pacíficos. Há aqui uma flexibilização. Portanto, o Irão vem dizendo que tudo isto terá que ser ratificado, terá que ser coberto em termos de legitimidade ou legalidade internacional por uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bom, aí temos que pôr aqui algumas interrogações. Nós sabemos quão difícil nos dias de hoje, sempre foi, mas sobretudo nos dias de hoje, conseguir, que todos os 5 membros com assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas concordem em algo, é de facto difícil. Portanto, isto raro. É muito raro. Isto pode ser um artifício utilizado pela própria diplomacia iraniana para não desistir da questão nuclear. Aliás, é importante trazer aqui a palco declarações muito recentes. John Ratcliffe, o diretor da CIA, vem alertando a própria Casa Branca para que as agências de informações norte-americanas estão algo céticas quanto à real vontade do Irão de chegar a um acordo no que toca à questão nuclear. Isto é dito por Ratcliffe, mas também é dito por 2 secretários de Estado de relevo no contexto do governo norte-americano.
Marco Rubio veio dizer, alertar exatamente para a mesma questão. Pete Hegseth, o falcão do Departamento de Guerra, vem dizer exatamente o mesmo. Quem é que não diz o mesmo e quem é que está ansioso porque se insete este processo que é um processo, digamos, de 60 dias. É fundamentalmente o vice-presidente, J.D. Vance, e os dois obreiros, o habitual, o enviado para tudo, digamos assim, Steve Witkoff e o próprio genro de Donald Trump. Portanto, perante estas declarações, que são geradas no próprio contexto interno norte-americano, perante estas declarações provindas do próprio governo do Irão, exigindo, no final disto tudo, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, eu acho que devemos ter aqui algumas cautelas. Mesmo no que respeita ao Estreito de Hormuz, as declarações são dissonantes. Ainda hoje, no contexto da reunião em Evian, do G7, Donald Trump, quando entrevistado, até estava presente o próprio presidente francês. Quer dizer, a questão do Hormuz nem se coloca. Hormuz vai ser aberto a partir da próxima sexta-feira. Portagens? Não vai haver portagens rigorosamente nenhumas. O Irão não é isso que diz. Pois não. O Irão não é isso que diz. Onde é que está a verdade no meio disto? Mas os dois está a dizer. Ora está. E o presidente norte-americano até diz o seu país, o país de Emmanuel Macron, é um país que tem grandes capacidades navais, até era bom que colocasse. A gente nunca sabe. É sempre bom lá pôr 2 ou 3 navios para garantirmos que as coisas correm bem. Portanto, vamos lá ver. Tudo isto é eivado de algumas questões que nos suscitam, de facto, interrogações. Será que isto vai correr bem? Havia alguma coisa que o Irão tenha cedido que até agora não tivesse cedido? O Irão? Sim. Bom, o Irão flexibilizou, não muito, mas também flexibilizou. Flexibilizou desde logo na questão do Estreito de Hormuz, não tanto como Trump diz, porque nós sabemos que há negociações, há contactos claros, e não são de hoje, entre Oman e o próprio Irão, para consertarem uma posição, eu diria, não é completamente original. Esta questão de já não se fala de uma portagem, já não se fala nos 2 milhões de euros por embarcação, por navio, por petroleiro, mas fala-se em algo dissimulado e que parece que a própria administração norte-americana acabou por aceitar de alguma maneira, que é a questão, há serviços que são prestados aos navios que passam e esses serviços devem ser pagos. Isto está a ser, sabe-se, pode estar acertado entre o Irão e o próprio Oman, mas de qualquer maneira há aqui alguma flexibilização. Na questão da questão nuclear, o Irão, até determinada altura, foi inflexível e, vamos lá ver, embora muitas vezes as narrativas não tenham correspondido exatamente àquilo que eu vou dizer, mas a intenção estava lá. Portanto, o Irão nem queria falar nesta questão. Aliás, nós ouvimos de altos dirigentes, altos dignitários iranianos dizer não, o Irão é um país soberano, tem todo o direito de desenvolver armas, o seu poderio nuclear. Neste momento, o Irão já admite, já é algo flexível. Não sabemos se são 20, se são 15 anos. O próprio Donald Trump, também no contexto já do G7, também disse, bom, a questão do nuclear será discutida com toda a calma, não sabemos se o Irão vai aceitar os 20 ou os 15, portanto, mas há aqui alguma flexibilização. Mas a resposta que eu sinceramente me ocorreu, quando a pergunta me foi feita, bom, o Irão flexibilizou alguma coisa, eu diria, muito pouco. Muito pouco. Deixa-me perguntar-lhe, temos 2 minutos para o seguinte, o que é que Putin quis com aquele ataque à Catedral de Peshmerga em Kiev? Eu neste aspecto, julgo que Putin está igual a si próprio. Aliás, aquilo que tem vindo a ser feito há mais de 4 anos na Ucrânia, pouco depois do insucesso do primeiro embate, depois de os cerca de 190 mil homens, com uma força mecanizada e blindada, que marchou apoiado por lançamento de paraquedistas em Hostomel, como nós nos recordamos, desde que essa primeira ofensiva não conseguiu atingir os seus objetivos, pouco depois nós assistimos aos ataques
a utilizar uma estratégia operacional indireta, ou seja, tentar atingir os objetivos causando danos naquilo que Clausewitz chamava o ventre mole. O ventre mole são as populações. E nós sabemos que as populações acabam por ter um nó górdio em qualquer guerra. Já o foram na guerra do Vietnã. São sempre. Tem mesmo poucos segundos para concluir o raciocínio. E é por isso que Putin foi atacando as populações, foi atacando as zonas residenciais, foi atacando os hospitais, as maternidades. E agora, na senda do cometimento de mais horrendos crimes de guerra, já ataca o património religioso, cultural, identitário, histórico. E são tudo instalações e bens protegidos pelas Convenções de Genebra, designadamente pelo Protocolo 1, foi acordado já no pós-Segunda Guerra Mundial, em que protege claramente este tipo de instalações. É exatamente para desmoralizar a população, porque Putin está convencido, e isto são informações, Temos mesmo de terminar. É só para dizer, Putin ainda hoje está convencido que vai chegar ao Dnipro até ao final de outubro.